falarmos a palavra de Deus. Nesta manhã, meus queridos irmãos e ouvintes que estão sintonizados na nossa e vossa programação, o tema está no livro de Isaías 40, verso 10. E o tema é: o Senhor Jeová virá como forte. Vamos orar e após a oração, vamos, em nome de Jesus, explanarmos a gloriosa palavra de Deus. Excelso e bondoso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, estenda as Tuas mãos sobre todos aqueles que estão enfermos, nos lares, nos hospitais, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nos asilares, nas unidades da FEBEM. Salva essas vidas, liberta, opera maravilha, abençoa os lares, as famílias, a nação brasileira e todas as nações. Abençoa os internautas, abençoa os apoio cultural, abençoa a igreja da face da terra e abençoa os missionários e as corporações de todas as autoridades, desde o soldado da alta hierarquia, exército, marinha, aeronáutica, polícia militar, polícia civil, guarda metropolitana, segurança da indústria, do comércio, fiscal de loja e guarda de muralha e todas as classes. Salva, liberta e protege de todo o mal, em nome de Jesus. Abençoa meu lar, minha família, pastor Miguel e toda esta programação. Agora queremos falarmos a Tua palavra, nos ajuda e nos fortalece, nos dá sabedoria do Teu Espírito Santo. Salva, liberta as almas, em nome de Jesus. Amém. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Que maravilha! Galardão é dádiva, é bênção que o Senhor tem para dar para todos aqueles que se dedicam na sua obra. Receberá galardão, receberá recompensa, porque Deus não quer que ninguém faça a obra dele e seja menosprezado ou que não tenha valor. Você tem um valor, meu querido, e a igreja é valorizada, e a igreja receberá galardão nas bodas do Cordeiro de Deus após o arrebatamento da igreja. Ele virá como forte. O Senhor é forte, poderoso, e ninguém poderá tirar o seu poder, porque está sobre ele. Então, eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Você receberá uma recompensa daquilo que você se dedicou na obra do Senhor. Talvez você diga: ah, mas eu não tenho valor, eu sou valorizado. Você é valorizado é pelo dono da obra, não é pelas pessoas que trabalham, mas é pelo patrão. Quem é o meu patrão? É Jesus Cristo, que nos valoriza, que nos dá tudo que precisamos, e ainda vamos receber galardão após o arrebatamento e morar eternamente com ele. O Senhor Jeová virá como forte. A salvação, bênção e consolo estão relacionados com a vinda do Senhor para os seus fiéis. Ele virá com poder e autoridade. Todavia a sua presença é como a de um pastor que cuida dos seus cordeirinhos com solicitude. Essa verdade deve encher de fé, esperança e anelo
o povo de Deus em oração pela sua presença e visitação especial, enquanto aguarda o dia da segunda vinda de Cristo. Então, meus irmãos, vamos esperar com fé, com oração, com dedicação e sentindo a presença do Senhor nas nossas vidas. Ele está conosco, no deitar, no levantar, todos os dias. Você seja fiel, permaneça trabalhando, se dedicando, e Ele virá com força total para nos levar e nos galardoar nas bodas do Cordeiro. Você receberá tudo aquilo que se dedicou com juro e correção monetária. Ele está atento, eis que Ele nos tosquenejará. Ele está te vendo noite e dia, dia e noite, e Ele cuida de nós, assim como cuida o pastor que cuida dos cordeirinhos, dos carneirinhos, zelando, cuidando, pegando ele, colocando ele nos braços, carregando de um lugar para outro, para livrar do mal, do lobo, de todas as feras que estão querendo tragar os cordeirinhos. Jesus é o Cordeiro de Deus que nos protege, que tira o pecado do mundo e nos dá a garantia de uma vida eterna. Permaneça fiel, não recue, fique firmado, porque o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão já disse, é dádiva, é bênção que Ele tem para dar para todo aquele que se dedicou, e o seu salário diante da sua face. Você receberá a recompensa do seu trabalho, da sua dedicação, a qual trabalhou dia, noite, muitos anos trabalhando na obra do Senhor. Isaías 40, verso 11. Como o pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamenta, ele as guiará mansamente, guiando o seu povo, guiando o seu rebanho como um cordeiro. Ele é o pastor que zela, que cuida das suas ovelhas. A ovelha que está partindo a ver para um lado diferenciado, ele pega o cajado do pastor, e a ovelha tem o cajado para pôr no prumo, para tirar ela do caminho da perdição, das trevas, e colocar no caminho glorioso que ele próprio diz que ele é o caminho, a verdade. Ele é a verdade. Então permaneça fiel. E a verdade é Jesus Cristo. Entre os braços recolherá os cordeirinhos. Deus é descrito aqui como um pastor que toma um cordeiro para protegê-lo e pô-lo perto do seu coração, embora Deus seja todo poderoso e as nações sejam como pó diante dele. Vejam como Deus é poder. Ele olha e vê as nações como pó na balança, diz a sua palavra. Sejam como pó diante dele. Ele não deixa de cuidar de cada um dos seus, de modo bem pessoal. Nunca devemos pensar que Deus é tão majestoso que desconhece as necessidades e problemas de cada um, de cada crente em particular. E a própria Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele diz: eis que eu não estou com o ouvido agravado, nem a mão encolhida que não possa te abençoar. O que você não recebe a bênção é o problema
da desobediência, mas você confessa, se chega a Ele com o coração aquebrantado, com desejo, com vida no altar, e Ele te recebe, assim como o cordeirinho nos seus braços, Ele vela de ti e te dá um renovo e te renova e te dá saúde, paz e perseverança, porque Ele é o poder. Isaías 40, verso 15, eis que as nações, veja que maravilha, são consideradas por Ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Você veja o quanto Deus é poderoso. As nações consideram como uma gota de um balde, uma gota dentro de um balde, não dá nem para perceber, porque é pouca coisa. E como o pó miúdo das balanças, eis que lança por aí as ilhas. Ilhas são enormes, como uma coisa pequeníssima. Para Deus, porque Ele é muito grande. Ele é muito grande. Ele tem um valor extraordinário. Coloque na sua vida esse Deus valoroso, que te valoriza, que te quer bem, que quer você feliz, alegre, trabalhando na sua obra, ganhando alma e testificando deste amor tão maravilhoso que deu de presente o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos salvar, nos libertar e agora sermos ovelha do seu rebanho. A igreja é as ovelhas do Senhor. Ele é o bom pastor que ouve o clamor das suas ovelhas. E ele diz, clama-me, responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Você precisa saber que tem um Deus tão lindo, tão poderoso e eficaz, que te ama de uma maneira extraordinária, imutável. Gênesis 49, verso 24. E o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, que é Jesus Cristo, donde é o pastor e a pedra de Israel. Ele é o poder, ele é a pedra de Israel. Jesus é a pedra de Israel e também da igreja. Ezequiel 34 e 23, e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar. Ele lhes servirá de pastor. Ezequiel 34 e 23, levantarei sobre elas um pastor. Esse pastor é Jesus Cristo, o Messias, que vem da linhagem, da genealogia de Davi. Pastoreou o povo de Deus como o justo sacerdote, profeta, rei. Ele é o bom pastor que deu a vida por nós no nosso lugar. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive e reina para sempre. Não é um pastor que morreu, ficou prostrado e ninguém sabe, e nem as suas ovelhas sabem. Mas as ovelhas, que é o símbolo da igreja, ela sabe que Jesus Cristo morreu no nosso lugar, mas ressuscitou, e Ele é o bom pastor. Ele é o pastor dos pastores. Ele é o pastor que cuida, que zela, que vela do seu rebanho.
a oprimida, a triste e abatida, ele pega e coloca nos seus ombros, e coloca no prumo e no caminho. Ele é o caminho. Ele dirige a igreja, o qual seja o seu rebanho, no caminho, no prumo, na palavra e na santidade e na pureza. João, Evangelho, 1 São João, Evangelho, 3:16, e Pedro 1, 1 Pedro 2:25 e 5:4. No futuro, quando o povo de Deus for restaurado à sua terra, o Messias estabelecerá o seu reino de paz e de justiça, e vamos reinar com ele aqui na terra, não nesse tabernáculo, mas num corpo, assim como ele é. Estaremos na glória, estaremos aqui reinando com ele no milênio. Ezequiel 37:24. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos e os observarão. Que maravilha! Isso é tudo bênção para você, meu querido, para a igreja do Senhor, para o rebanho, que simboliza, o rebanho é a igreja, as ovelhas, e o pastor é Jesus Cristo. O Messias vindouro é chamado de Davi por causa da linhagem de Davi, porque ele seria o descendente de Davi, e o cumprimento do concerto davídico, ele purificará Israel do pecado, e o povo receberá o perdão e guardará a lei de Deus. Esses benefícios entrarão em vigor mediante a sua morte na cruz e o ministério do Espírito Santo. São João, capítulo 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, e foi concretizado este versículo, porque ele deu a vida pelas ovelhas, morreu ali na cruz, foi crucificado, dando a vida pelas ovelhas, mas não está morto, ressuscitou ao terceiro dia, vive e reina para todo sempre, porque não servimos a um Deus morto, mas a um Deus que ouve, que fala, que tem agilidade e trabalha em prol da sua igreja, adornando-a, santificando-a e salvando as almas, os pecadores, para que alcance misericórdia e tenha uma vida eterna com ele. Eu sou o bom pastor. Jesus declara que ele é o bom pastor, prometido nas profecias dos seus homens santo puro, nos profetas, usado pelo Espírito Santo, testificava deste pastor, que é o próprio Jesus Cristo. Primeiro item, esta metáfora de Jesus como bom pastor ilustra o cuidado eterno e devotado que ele tem por seu povo. É como se ele dissesse: eu sou para com todos aqueles que creem em mim. E o que um bom pastor é para as suas ovelhas? Cuidadoso, vigilante, amoroso, zeloso, que vela, que cuida, que vigia elas para não ser atacado pelas feras, pelos lobos, pelos tudo que ataca elas da noite. Ele está ali com seu cajado, e o lobo se infiltra no meio do rebanho, mas ele tem uma vasta experiência, passa o cajado, a ovelha deita e põe os seus braços debaixo da sua barriga, e o lobo se infiltra no meio delas, mas ele põe as mãos para frente, e o pastor que tem experiência passa o cajado na frente das ovelhas e pega e bate na mão do lobo. Ele já sabe que o lobo está no meio delas e afugenta-o, porque ele tem a sabedoria e a capacidade
para defender e tem o poder dado por Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o bom pastor que zela, que cuida e tem cuidado do seu rebanho, para que o lobo não se infiltre e venha estragar e fazer estrago no meio do seu rebanho. Segundo, as características de Cristo como bom pastor é que ele morreu por suas ovelhas, e é isso que, de modo ímpar, ressalta a Cristo como pastor. É a morte de Cristo na cruz que salva suas ovelhas. Cristo é aqui chamado o bom pastor, é chamado o grande pastor, o sumo pastor das ovelhas e do seu rebanho. Terceiro, o ministro do evangelho que ocupa esta posição apenas como meio de vida ou de obter honrarias, é o mercenário, referido nos evangelhos 12 e 13. O verdadeiro pastor cuida das suas ovelhas. O falso pastor pensa, em primeiro lugar, em si mesmo e as suas posições diante dos homens. Ele quer poderio, ele quer se destacar, mas o bom pastor é humilde, manso, zeloso, cuidadoso, e ele não quer se destacar diante do rebanho, porque o rebanho conhece a sua voz, conhece o seu comportamento, e as ovelhas não ouvem a voz de estranho, porque elas estão firmadas, e conhece a voz do seu pastor, o pastor Jesus Cristo. João 10 e 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido, conheço as minhas ovelhas. O conhecimento que Deus tem dos seus filhos e seu amor por eles inclui sua afeição pessoal, fidelidade, cuidado, providência constante. O crente está gravado nas palmas das mãos de Deus. Ele nunca está esquecido por Deus. Nunca há um só momento em que os olhos de Deus deixem de vigiar o crente para o seu bem-estar. João 13, 20. Hoje a mensagem não é muito longa não, meus queridos. João 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. 1 Pedro. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Tessalonicenses 4 e 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Está vendo, meu irmão? Você foi plantado, semente sadia, semente com vida. No dia do arrebatamento, essa semente ressuscitará, porque ela foi plantada sadia com vida, e semente sem vida, ela não nasce, ela não tem valor. Então, veremos a diferença entre o justo e o ímpio, a semente que tem vida e a semente que não tem vida. O que é que você quer dizer com isso, presbítero João Alegre? Que o evangélico que está firmado em Cristo, ele se separa, a alma e o corpo volta a Deus, mas esse tabernáculo é plantado de semente sadia,
para no dia do arrebatamento receber um corpo incorruptível de glória, para ir para as bodas do Cordeiro, para receber galardão. Galardão é dádiva, galardão é algo de Deus que tem para você, para mim, para a igreja, porque ela foi comprada, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro imaculado, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi por prata, não foi por dólar, não foi por homem de alta posição, mas foi pelo Senhor dos Senhores, o meu Salvador, Jesus Cristo, que tomou sobre si o meu pecado, os nossos pecados, foi levado ao matador, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, vive e reina para sempre. Ainda ficou 40 dias, dando ensinamento, orientando os seus discípulos, os seus seguidores. Depois veio a exceção, subiu para a glória e não deixou o rebanho sem pastor. Enviou o Espírito Santo, o Consolador que consola no momento de angústia e de tristeza. E Ele é a nossa proteção, noite e dia e dia e noite. Ressuscitou. 1 Tessalonicenses 4:14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Todos os salvos verão no dia do arrebatamento a mão de Deus levar, ressuscitar eles num corpo de glória e subirão para as bodas do Cordeiro e receberão galardão, dádiva, bênção. Tudo o que você dedicou aqui, trabalhou, receberá. Não é inútil, não, você não é inútil, você tem um valor. 1 Tessalonicenses 4:18. Portanto, meus irmãos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavra? Que você vai receber tudo que trabalhou com juro e correção monetária, porque Deus te ama, Deus te quer, e Ele é o pastor que vela, que cuida do seu rebanho, dia e noite e dia. Então, veremos aqui o tema. O Senhor Jeová virá como forte. Para quê? Para te levar, para nos levar para a glória, para receber galardão, salário, diante da sua face você receberá tudo que trabalhou, que se dedicou com juro e correção monetária. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, nos dê a paz em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito grato por mais uma mensagem muito maravilhosa. Amém e amém. Bondoso eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra maravilhosa a qual nos desce dessa gloriosa manhã. Abençoa os ouvintes, para que nunca venha desfalecer. Abençoa a igreja, para que se firme nesta rocha inabalável, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoa os internautas, abençoa o pastor Miguel, meu lar, minha família, abençoa os ouvintes, abençoa os apoio cultural e abençoa todos os nossos irmãos em Cristo Jesus da face da terra. Amém.